Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast semanal de geopolítica, de economia política internacional, de relações internacionais, o nosso espaço coletivo de reflexão crítica sobre política internacional. É aqui, no nosso mundo, é um moinho, como já nos ensinou Cartola, Dona Zica, Raymond Aron, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, como nos ensinou Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, como nos ensinou os grandes teóricos, os grandes pensadores do sistema internacional, Joseph Nye, que partiu ontem, o pai um dos pais, né, o pai mesmo, da escola liberal de relações internacionais, né, o homem do soft power, que inventou o soft power. Depois invocou mais tarde o conceito de smart power, né? Para vender mais livros, né? Smart power nada mais é do que você saber conjugar o soft e o hard na hora e na medida certa, né? Mas o soft power, grande Joseph Nye, uma homenagem aqui ao Joseph Nye, O Paradoxo do Poder Americano, belíssimo livro, está por aqui, né? Eu cito ele nos meus livros também, é um livro obrigatório, né? Grande Nye, né? Parceiro de Keohane, né? Todos esses, né? Teóricos de relações internacionais e os grandes sambistas nos ensinaram que o mundo é um moinho, que o nosso clube da esquina das relações internacionais. Me diz de onde você está falando, nos diga aqui de onde você fala, nós gostamos de saber de onde você está falando, dê o seu boa noite, como o Mário está fazendo aí. Ele já vai direto no noite, né? Intimidade, assim que a gente gosta. Tá aí o Vassum, né? Que venham os intelectuais. Talvez tenha sido também Vânia, muito espirituoso. Boa noite, Vânia está sempre com a gente, a Vânia, maravilhosa. Ana Soares Costa, preciosa Ana Soares Costa, muito preciosa, está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Curta, compartilhe no que você está falando, para que assim o algoritmo deixe esse programa mais relevante, esse episódio mais relevante, para chegar a mais pessoas e espalhar a palavra do moinho para mais pessoas, espalhar a palavra do mundo ao moinho a mais pessoas. Pessoal esperando aqui, o professor James Oni, vocês pediram, vocês aclamaram, eles estão aí, eles estão de volta. Daqui a pouco o André vai apresentar a dupla. E vamos falar hoje de um tema cabal nas relações internacionais. Vamos falar dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial até o desmoronamento da ordem internacional liberal estabelecida nesses 80 anos. Apenas isso, Lilian Proença. Então, hoje eu estou na água. Ó. Separe o seu chazinho, separe o seu cafezinho, quem é do café ainda, né? Eu tomei meu café hoje, 6 horas da tarde, o último. Tenho diminuído. 2 copos d'água, porque vai longe, não é isso, Flávio? Separe o seu cafezinho, separe sua aguinha, separe o seu chazinho. Tem gente que eu sei que já está no vinhozinho, tem gente que gosta da cervejinha. Ó, nossa colega aí, James, direto de Campinas. Passou aí, Mari Pires, beijo. Nossa colega da Facamp, maravilhosa. Um beijo para você e para o seu marido, maravilhoso também. E por aí vai. Maria Menezes, sempre aqui. É muita gente, é muito carinho. E eu quero começar falando para vocês de uma boa nova, dando boas novas, dando boas notícias. Né? O nosso Observatório de Geopolítica do GGN, que era semanal, por um clamor público, passou a ser diário. Aí, a Luciana está lá no nosso observatório. Ela está lá coordenando junto com a gente, Luciana Bauer, juíza Luciana Bauer, juíza aposentada. Ela está coordenando o observatório de clima, está fazendo o pós dela em clima e transição energética lá nos Estados Unidos e está coordenando conosco. Auri Marques, obrigado pela presença. Então, o nosso Observatório de Geopolítica agora ele é diário. É de segunda a sexta-feira. Depois, Luciana, faz a propaganda do nosso Observatório do Clima, por favor. Muito querida, Luciana. Então, ele é de segunda a sexta-feira, não é mais só de segunda-feira, como era antes. E agora, Maria Bernardes, nós vamos englobar todas as regiões do sistema mundo. Antes, por uma questão, obviamente, de prioridade de tempo, né? Havia 4 semanas só,
A gente não conseguia abarcar todas. Agora, além de todas as regiões do sistema mundo, com especialistas de cada região. Esse é o diferencial do nosso observatório. Então, nosso observatório de África, quem vai falar? São africanistas, tá certo? No nosso observatório de Oriente Médio, são especialistas em Oriente Médio que estão falando lá. No nosso observatório de América Latina, a mesma coisa, especialistas em América Latina. Nos Estados Unidos, é o pessoal do INEU, o pessoal do OPEU, do grupo de estudos mais relevantes que a gente tem aqui no Brasil sobre Estados Unidos, que só estuda os Estados Unidos 24 horas, tá certo? Que dorme pensando em política externa americana, em política interna americana. Então, são especialistas em cada região. Isso você não vai encontrar em qualquer esquina. Não foi fácil montar esse time. Especialistas em Ásia, que estão falando de Ásia, aqui no Brasil, um debate de alta qualidade, que fala com o mundo inteiro, que não perde para nenhum debate no norte global, em outros continentes, em outros lugares do mundo, que estão falando de igual para igual. O pessoal do grupo de estudos da Ásia da USP está conosco, que fala de igual para igual com a Europa, com os Estados Unidos, que está antenado, coordenados pelo professor Alexandre Errara, super conceituado. Temos uma parceria com o GBRICS, que vai estar conosco lá, já iniciou conosco, porque, além de todas as regiões do mundo, o nosso observatório agora tem temas, tem temáticas. Então, nós vamos falar de clima e transição energética, cara, com a nossa juíza aí, a Luciana Bauer, com a Roberta Lima. Nós vamos falar de BRICS, com o GBRICS, que é o grupo de estudos dos BRICS da USP, do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito. Nós vamos falar de Sul Global, aí abrangeram mais gente. Esse de Sul Global vai ser um espetáculo, né? Vai estar conosco a Tings, que vocês conhecem, a Tings da China, chinesa. Ela é chinesa e fala português, já passou aqui pelo moinho. E fala um português fluente, né? O André brincou aqui, que o dia que ela veio aqui, que ela falava português melhor que ele e que eu juntos, não é isso? Então vai estar a Tings lá conosco, vai estar o Marco Fernandes, que está hoje entre a Rússia e a China. Ele mora uma parte do tempo dele em Pequim e outra parte em Moscou. Agora ele está em Moscou, lá em ocasião dos 80 anos da Guerra Patriótica, da vitória da Guerra Patriótica, como é chamado na Rússia. E vai estar a Ana Lívia Esteves, que era de Rússia, do nosso observatório de Rússia, desbloqueei ela para o Sul Global. Ela está em Moscou. Está lá em Moscou, correspondente do Sputnik, sabe tudo e mais um pouco. Doutora na Universidade do MIGMO, né, que é a Escola Superior de Economia e Política, onde forma toda a diplomacia do Kremlin, da Rússia, né? Escola Superior da Rússia, onde forma toda a elite burocrática do Kremlin. Ela acabou de sair de lá no doutorado. Enfim. Então, assim, nós estamos fazendo uma coisa extremamente caprichada, né? Os nossos dois convidados vão frequentar os observatórios, com certeza, né? Os nossos dois convidados de hoje, que esses são ilustríssimos, tá certo? Então, só para dar agenda para vocês, como é que está funcionando o observatório? Segunda-feira nós vamos para o grande debate. Tem que já começar no grande debate, que é Estados Unidos e China. Então, uma semana é Estados Unidos, a outra é China. Uma semana é Estados Unidos, a outra é China. Falando com pessoas que estão direto na China, falando com pessoas que estão nos Estados Unidos também, que enfim, estudam ou moram na China e vice-versa, né? Então, nós estamos olhando para esse grande debate. É por aí que a gente entende um jogo de forças na disputa pelo poder global. Os dois países que disputam o poder global. Na terça-feira, que era um pedido desde o começo do observatório, nós vamos falar de África e Oriente Médio. África e Oriente Médio. Então, muito interessante, nós estreamos de Oriente Médio terça-feira agora. Foi um muito bom debate, muito qualificado. E semana que vem vai estrear o de África. Então, você vai ter um debate de africanistas falando sobre África aqui na próxima terça-feira, aqui no GGN. Na quarta-feira, nós estreamos o GBRICS. Semana que vem, nós vamos estrear o de Sul Global, com esse time que eu acabei de te apresentar aqui. Quinta-feira é Rússia e Europa. Hoje nós tivemos o de Rússia. O Valdir, vocês conhecem, Valdir Bezerra, já esteve aqui, participava do Observatório de Rússia quando era segundas-feiras, estava lá, apresentou um livro que está sendo lançado agora, com Boris,
sobre os 80 anos da vitória na Guerra Patriótica, né? Enfim, russoístas, né? Pessoas que estão em cima da questão da Rússia, que estudam Rússia, que moraram na Rússia, que moram na Rússia, que vivem, né, esse ambiente de estudos de Rússia, especialistas para falar em Rússia. E a Europa, depois, né, uma semana Rússia e Europa. Semana que vem nós vamos falar de Europa. Vai estar uma equipe de Portugal com a gente, juntos. Vai ter embaixador junto com a gente, embaixadora Carla, embaixadora Cláudia Maciel. Vai ter muita gente boa. Tem diplomatas com a gente, o diplomata e o diplomata. Enfim, eu não vou falar os nomes para vocês irem conhecendo aos poucos. E na sexta-feira nós, obviamente, vamos falar de América Latina, que é o que nos interessa, né, saber o nosso lugar no mundo. E vamos falar de Ásia. Essa sexta-feira agora estreia o de Ásia, e sexta-feira que vem o de América Latina. Só por isso aqui, eu peço que vocês compartilhem esse programa com todo mundo que vocês conhecem. Porque é um esforço homérico que nós fizemos, hercúleo, para pôr essa grade aqui para rodar. Então aproveitem, bebam dessa água, bebam dessa fonte. Né? É quase um curso de relações internacionais fora dos muros da universidade, fora das torres de marfim, aberto, público, para vocês acompanharem a conjuntura internacional a partir da perspectiva de cada região do sistema mundial moderno. Muito feliz pelo apoio de vocês. Né? Bom, hoje nós vamos falar, portanto, desse tema, né? E eu vou ser bem breve aqui e já vou chamar os nossos dois convidados dessa noite, né? Que aí nos bastidores vocês já devem saber quem é os dois. Bom, por que é tão importante, né? E até o observatório, essa expansão explosiva, para usar uma linguagem do Fiore, desse observatório, ela vem nessa hora tão fundamental. Porque nós estamos vivendo uma transição secular no sistema interestatal, no sistema mundial. É uma transição que ela acontece, certo? Secularmente. Ela não acontece em qualquer quadra da esquina das relações internacionais. Como diz o professor Luiz Gonzaga Beluso, as placas tectônicas do sistema internacional elas estão se movendo agora. Nesse momento. Né? O que o Wallerstein vai dizer é o seguinte, ele vai dizer, pessoalmente é um momento difícil para viver, porque é um momento de muita instabilidade global. Difícil de mapear, difícil de fazer previsões, em que tudo pode acontecer a qualquer momento, de muita instabilidade. É diferente da Guerra Fria. Certo? Quando você tinha uma ordem bipolar, em que havia uma grande tensão nuclear, a tensão era muito grande, mas havia princípios organizadores do sistema. Duas superpotências que organizavam lado a lado. E que se contrabalanceavam mutuamente pelo poder. Agora não. Agora nós estamos vivendo um momento análogo ao que foi a virada do século XIX para o século XX. Quando a hegemonia britânica, a hegemonia inglesa, o século inglês, que foi o século XIX, a era vitoriana, a era, certo? Mas a era vitoriana, a hegemonia inglesa começa a entrar em declínio e abre espaço para o surgimento de uma nova hegemonia. Então, é um mundo em que aquilo que foi já não é mais, aquilo que vai ser ainda não é. Esse momento ele é um momento de tensão, é um momento de caos, é um momento de guerras, de multiplicação de conflitos, de imprevisibilidade. E tudo isso nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque a ordem mundial que foi construída há 80 anos atrás, na vitória sobre o nazifascismo, naquilo que os russos estão comemorando hoje, o presidente Lula está lá, está todo mundo lá, na verdade. Xi Jinping está lá. O MOD está lá. Mais da metade do mundo está lá. Só Brasil, Rússia, Índia e China, mais da metade do mundo já foi representado. Estão lá em Moscou para a comemoração dos 80 anos da vitória na Guerra Fria. Esse mundo que foi construído, o mundo de Bretton Woods, o mundo da ordem internacional, baseado em regras, depois da Guerra Fria, como os Estados Unidos o proclamam, da vitória na Guerra Fria, esse mundo acabou. Ele está derretendo diante dos nossos olhos. E nós estamos vendo
um embate, a disputa pelo século XXI. O século XX foi o século americano, como eles dizem unanimemente, né? Como se diz unanimemente. A questão é que eles tinham certeza que o século XXI seria o segundo século americano. O século XXI seria o novo século americano. E o que nós estamos vendo é a disputa pelo século XXI, que aponta para ser um século chinês, um século asiático, e não mais um século americano. E, ao mesmo tempo, enquanto a China desponta com potência econômica, tecnológica e internacional, com seus acordos internacionais, os Estados Unidos ainda são a superpotência militar. É esse o momento que nós estamos vivendo. Então, para discutir tudo isso, nós trouxemos aqui 2 convidados extraordinários, sem exagero nenhum. André, sem mais delongas, vamos trazê-los aqui. Boa noite, Pedro. Só lembrando, né, traz nossos convidados aqui, o pessoal deixar o seu boa noite também, mas já deixaram, né? Deixar seu like, compartilhar essa live, né? Já agradecendo aqui a Luciana Bauer, né, nossa companheira aqui também no GGN, mandou em 99, obrigado, Luciana. A Auri, que mandou R$2, boa noite de Porto Alegre. Celso Rico, Celso Rico, pela excelente bancada de geopolítica, mandou R$5, obrigado, Celso. E Maria Bernardes também, com sempre os seus 1313, sua Palestina livre, os seus emojis aí. Então, hoje eu já põe na tela aqui nossos professores, queridos e amados professores aqui por nós e pela comunidade. Sr. James Onig e José Arbex Júnior, participando mais uma vez do programa. Muito obrigado. 2 baluartes das relações internacionais que esse país produziu. Nada mais e nada menos. Essa comunidade, eles clamam a presença de vocês. Professor José Arbex Júnior, outrora uma das Torres Gêmeas, seja bem-vindo, uma honra e uma alegria recebê-lo. Obrigado, o prazer é meu, a honra é minha. Ele já começa derrubando a gente, né? Ele já começa derrubando a gente. Já começa enchendo, botando o alvo na nossa costa. Professor, habemos James, habemos Papa e habemos James. James, o Arbex, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o James talvez seja a única unanimidade que a gente tem em relações internacionais. Todo mundo gosta do James, é impressionante. Não é isso? Se houver um crítico do James, esse cara está completamente equivocado. Não é possível. Seja bem-vindo, James. Obrigado pela presença. Vocês que são queridos demais, a alegria sempre de estar com o André e com o Arbex também. Obrigado. Ô, Arbex, o que você achou do novo Papa? Já dá para falar ou é cedo? Eu vi o que todo mundo viu, né? Que ele parece que é um cara que está comprometido com o povo, né? Ele tem uma história lá no Peru, em contato com os setores mais miseráveis da sociedade peruana, fez um monte de tweet detonando Trump, detonando Vance, e foi escolhido a dedo pelo Francisco, né? Então, tudo indica que é um lance de continuidade. Não sei muito mais do que isso. Eu fiquei bem surpreso, porque quando surgiram as primeiras notícias de que tinha sido eleito um cardeal dos Estados Unidos, eu tomei um susto, porque eu não sei se todo mundo acompanha aqui, mas o Steve Bannon estava muito empenhado na escolha do novo Papa. O Steve Bannon estava em contato com os setores mais ultradireitistas da igreja, e ele tinha as fichas dele ali, né, nesse conclave aí. E às vésperas da escolha, surgiram várias hipóteses de rachas dentro do conclave, inclusive de um cisma dentro da igreja, tal, não sei o quê. Eu estava esperando, primeiro, que fosse um período mais longo de escolha, não achei que ia ser tão rápido assim, e segundo, eu temia que o Steve Bannon ia conseguir emplacar o novo Papa, mas parece que não, né? Eu achei interessante. José, obrigado, Arbex. Professor James,
Tem uma impressão aí sobre esse Papa? Eu acho que assim, eu não acompanho tão de perto, Pedro, mas eu percebo que as notícias que estão chegando, dá para perceber que o Papa Francisco, o ex-Papa Francisco, né, deixou a cama pronta, né? Porque me parece que ele organizou bem os bastidores e deu certo o plano, né? Até agora. Mas mesmo assim, ainda tem corredores que são muito escuros dentro da igreja e que é difícil a gente saber realmente o que acontece. Eu queria só, o Arbex é um dos grandes jornalistas que a gente tem, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que a cobertura é um pouco extensa demais da grande mídia. Eu não sou contra a igreja nenhuma, nem a favor. Aliás, muito menos a favor. Agora, o problema é, passa um dia inteiro falando como se fosse uma coisa, olha, o que vai transformar o mundo. A gente está para ver essa transformação ainda, né? Vinda deles. A gente não viu até agora. E aí, Arbex, o que você acha? Não, sim, é a transformação do próprio conclave num grande espetáculo, né, num show. Agora, tem uma questão aí que é importante, sem dúvida nenhuma, não pela razão que a mídia está dizendo, está mostrando, mas porque, de fato, existe um cisma dentro da Igreja Católica, muito grande. Eu lembro que, eu não lembro bem a data, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado, teve um encontro internacional na Ásia, em algum país asiático, e o Papa Francisco utilizou a seguinte formulação. Quando ele usou essa formulação, eu falei, Deus do céu, eu não ouvi isso, eu fui de novo, eu fui atrás para ver se era isso mesmo. Quando ele falou que todas as religiões conduzem a Deus. Todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. Isso daí contraria 2000 anos de doutrina da Igreja Católica, cujo centro é, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Quer dizer, quando o Papa Francisco falou essa frase, eu falei, ele escancarou a guerra civil dentro da Igreja Católica. E, de fato, você tem um série de vacantistas, os galicistas, o Lefebvre, que já morreu, mas que ainda é referência para a oposição ao Vaticano. Existem aqueles que dizem que, desde o Concílio Vaticano II até hoje, nenhum dos papas foi legítimo, nenhum deles tem legitimidade para falar em nome da Igreja Católica, que, na verdade, o Vaticano está vazio. E por que isso é importante? Porque isso aí se inscreve num quadro mais geral da disputa entre a extrema-direita fascista, que não reconhece o direito aos gays, que mantém um discurso misógino, que condena como crime, quase como terrorismo, o uso de drogas, que tem um discurso absolutamente autoritário e que encontra no setor da Igreja Católica conservador o eco para essas ideias, e de outro lado você tem a Igreja Progressista, quer dizer, a disputa, a guerra civil dentro da Igreja Católica, ela ecoa aquilo que está acontecendo no âmbito da sociedade mais geral. Particularmente nos Estados Unidos, isso é importante, porque você tem nos Estados Unidos alguns dos grandes expoentes do conservadorismo católico estão lá nos Estados Unidos. E que o Steve Bannon, por exemplo, se apoia neles para estimular a guerra cultural do Trump contra imigrantes, contra negros, contra hispânicos, etc, etc, etc. Portanto, essa disputa dentro do Vaticano, hoje, ela tem uma conotação política muito importante. Não, repito, não por aquilo que a mídia está mostrando. A gente está mostrando uma palhaçada, eu concordo totalmente com o James O'Neill. É o circo. Mas tem um fundo muito importante nisso. Nós estamos falando nada mais nada menos que 1,5 bilhão de seguidores, né? Isso não é pouca coisa. A Igreja Católica, com toda a crise dela, ela tem um peso na democracia cristã europeia. Quem impediu até hoje a Turquia de entrar na União Europeia foi a Igreja Católica. O Ratzinger, que eu prefiro chamar de Nazinger, o Ratzinger, o discurso dele era: a Europa é cristã, a Turquia, como sede do Império Otomano, não tem o que fazer junto a uma Europa cristã, portanto, a Turquia não tem lugar na União Europeia. Esse era o discurso do Nazinger. Sempre foi. E orientou as atitudes da democracia cristã alemã, da democracia cristã italiana, que barraram a entrada da Turquia na União Europeia.
E nós sabemos que a consequência disso até hoje. Quer dizer, o Erdogan assume um discurso pelo menos na sua fachada pró-islâmico, ele se aproxima do Islã, porque ele foi rejeitado pela União Europeia. Quer dizer, então isso aí tem consequências geopolíticas importantíssimas. Aquilo que acontece dentro da Igreja Católica. Não dá para subestimar, não. Perfeito. James, vamos para a Rússia. Não? Qual que é o peso dos 80 anos da comemoração da vitória da Guerra Patriótica, como é chamado na Rússia, com todos os líderes que estão reunidos lá? Só para dar um contextozinho, né? O Estadão fez um editorial bem ao estilo do Estadão, né, que é um jornal escravista, né, e dizendo que o absurdo que é o presidente Lula estar lá, abraçando o Putin, que isso rasgava, enfim, os nossos princípios, os nossos melhores princípios de relações internacionais nesse sentido. Né? Tem um vídeo que está viralizando de uma apresentadora das organizações Marinho, né, fazendo um editorialzinho e tal, que é uma coisa nonsense, eu diria. Né? Nonsense, como se você estivesse assistindo um Monty Python ou qualquer coisa do tipo. Falando... escalafobético, simplesmente. Falando da presença do presidente Lula lá. Enfim, qual que é o peso de ter lá todos os líderes que estão lá nesse momento, né? E o simbolismo disso, o peso disso na geopolítica global? Eu acho muito importante a presença do presidente Lula lá, porque só não vê que o mundo está mudando editoriais como esse do Estadão. O mundo está se alterando e isso não significa nenhum tipo de adesão deslocada ou a um abraço maluco a qualquer tipo de bandeira ou a qualquer tipo de doutrina. Se trata de relações internacionais. E como sempre nós fizemos, estivemos presentes, sim, nessa data tão importante. Para o Putin, que convidou verbalmente, pessoalmente, o Lula, dizendo que é importante a presença dele, para o Putin é mais importante a presença do Lula também, porque mostra para o mundo o não isolamento da Rússia, cantado em prosa e verso por essa mídia vendida. A Rússia não está isolada. A Rússia vive um momento delicado em função dos bloqueios que estão acontecendo. A Rússia tem seus problemas internos, a gente sabe disso, mas o mais importante é que esta comemoração de agora dos 80 anos relembra muito bem que a Rússia continua viva, com parceiros, aliados e se reorganizando para o mundo que está sendo construído. Você olhar para trás e apelar para esse tipo de chavão, que isso vai contra as nossas tradições. Que tradições, camarada? Que tradições? Nós não temos mais tradição nenhuma. Temos, sim, tradição de estar junto, né? Estar junto, fazer parte. Agora, você começar a falar, não poderia estar lá, pesa ao contrário. Para quem? Para quem? Eles estão preocupados com o Trump, é isso, né? Eles estão preocupados com esses caras. Esses caras estão preocupados com a gente? Quem disse isso? Se você bobear, eles ficam taxando todo mundo e depois pedindo pinico. Desculpe o vocabulário. Agora é hora da gente fazer realmente valer. Então, primeiro, Pedro, é importante porque mostra que a Rússia não está isolada. Para o nosso lado e para os outros, é importante principalmente porque é um parceiro nosso dos BRICS. E lá vão estar também os outros parceiros, como você bem lembrou na sua abertura. Vão estar lá, as principais lideranças. Terceiro lugar, é um momento diferente das negociações, porque também a gente pode conversar com a Rússia sobre negócios. Nossa balança com eles é deficitária. Por que não tentar fazer alguma coisa, já que é o mundo dos negócios? E outra, né? Matamos 2 coelhos com um tiro só, porque no mesmo avião vai para Pequim, vai para Beijing conversar com o Xi, com o governo chinês, a respeito de muita coisa que nós temos que estar preparados nos próximos meses, porque nós temos essa reunião dos BRICS, que ainda tenham coisas a serem solucionadas, mas que vão exercer um papel importante para o futuro das relações internacionais, nesse novo momento que nós estamos vivendo, nessa transição. Sim, é uma transição cheia de omissão, como algum colega nosso escreveu aí. É uma transição cheia de omissão.
mas nós temos que efetivá-la. E aí a preocupação que passa é, será que alguns parceiros nossos dos BRICS vão estar preparados para mudanças no Conselho de Segurança? Tudo isso vai ter que ser acordado. Ou será que a ONU vai subsistir a isso tudo? Então é bom participar, é bom estar presente nesses lugares e, principalmente, estar ativo na política internacional, mostrando que isolados e dependentes nós não podemos ficar. É um exercício de soberania e o Estadão que escreve contra é contra a soberania. É um crime de lesa pátria esse tipo de editorial. Roybex, a pergunta, né, vai nesse sentido também, né, a importância dessa reunião, desse encontro, dos líderes que vão estar lá, e também eu vou colocar num outro sentido, a importância simbólica dessa vitória, dos 80 anos dessa vitória sobre o eixo nazi-fascista. A nossa cobertura aqui do Ocidente periférico, né, e do ocidental em geral, o Ocidente periférico é Ctrl-C, Ctrl-V do que vem lá de cima, né, dessas enfim, CNNs e coisas da vida, assim. Mas negligencia, né, e subestima propositalmente, negligencia mesmo, o papel da União Soviética na vitória. Né? Parece que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi o Churchill. Né? Então, a importância dessa vitória, é verdade, a importância dessa vitória e a importância para o momento atual da reunião desses grandes líderes. Olha, se o problema tivesse circunscrito ao Estadão, a minha proposta seria parar essa discussão e começar um outro assunto, porque, para utilizar um provérbio do Império Romano, a guarda pretoriana não cuida de assuntos menores. Quer dizer, o Estadão é absolutamente irrelevante, aquilo que ele acha, tal. Acabou o Estadão. Agora, o problema é que não é o Estadão. Vamos lembrar que a União Europeia proibiu os Estados-membros de participarem das comemorações em Moscou. Olha o ridículo disso aí. Quer dizer, você proíbe os Estados europeus de participarem das comemorações da derrota do nazifascismo. Isso tem uma lógica. Qual é a lógica? É lembrar o Batalhão Azov. Batalhão que faz parte formalmente do exército da Ucrânia e que foi aceito formalmente dentro do exército da Ucrânia, portando uniformes nazistas, bandeiras nazistas, hinos nazistas, saudações nazistas e com referência num líder nazista, que é o Stefan Bandera, que foi um dos grandes aliados de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o imperialismo vive uma fase de naturalização do nazismo. É como se fosse algo normal você ter tropas nazistas desfilando com bandeira nazista. É como se fosse algo aceitável, como se fosse algo tudo bem. Então, a proibição que a União Europeia determinou, ela é um reflexo dessa conjuntura que você apontou no começo da tua intervenção. É um reflexo do mundo contemporâneo, que está normalizando o nazismo, normalizando o fascismo. Nós vimos em Bruxelas, em Berlim, etc. e tal, um monte de bravos guerreiros desfilando na rua com a bandeira comunista e com as bandeiras da antiga União Soviética, desafiando a polícia. Imagina, olha a inversão de valores. A polícia batendo naqueles que derrotaram, aqueles que têm o símbolo dos combatentes que derrotaram o nazismo. Quer dizer, em vez da polícia estar batendo nos nazistas, ela está batendo em quem derrotou o nazismo. Quer dizer, isso é a medida da égua que nós estamos vivendo, e o Estadão, como de praxe, dialoga com essa gente, assim como a Rede Globo, a Folha, esse lixo que se chama mídia brasileira. Mas quando você recupera os discursos do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ele diz claramente que ele estabelece um sinônimo quase que de identidade, entre uma relação de identidade entre imigrantes,
bandidos, estupradores, ladrões. É como se fosse a mesma coisa, como se você, falando de hispânico, você está falando de bandido, estuprador, etc. Tal. O muçulmano, bandido, estuprador, terrorista. E assim vai, quer dizer, é uma definição da política baseada em raça, etnia e religião. Isso é o quê? Isso é nazismo. Esse é o discurso nazista que o Trump está articulando, e não só o Trump, os líderes da extrema-direita europeia inteira. É isso que dá o significado para esse aniversário dos 80 anos. Quer dizer, tem aí uma delimitação histórica marcando aí de que lado você está. Não dá para ficar em cima do muro, meu amigo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Sendo que, na prática, nós estamos vendo um holocausto sendo produzido hoje com proporções equiparáveis, no mínimo ao gueto de Varsóvia, para não falar em Auschwitz, em Gaza. E não por coincidência, esses mesmos caras que proíbem ir para Moscou para comemorar os 80 anos, são os caras que se calam para o massacre, para o genocídio que está acontecendo hoje em Gaza. E não por acaso é que o Estadão faz. O Estadão não fala em genocídio, ele não responsabiliza o Estado de Israel. Quer dizer, não é à toa, quer dizer, há uma coerência, o que eu quero dizer é isso, há uma coerência política nessa história, profundamente política, conservadora, fascista, autoritária e muito preocupante. Porque quando você perde de vista qual é o referencial histórico que você está debatendo, você simplesmente não é capaz de enxergar o perigo que isso aí representa, a normalização do fascismo. Aqui, eu poderia, inclusive, adendar, mas acho que fugiria um pouco ao escopo da discussão, mas só para mostrar como isso acaba interferindo no dia a dia da nossa vida aqui em São Paulo, no Brasil. Quando você pensa que você tem a PM fazendo cruz de fogo, com cerimonial de cruz de fogo assemelhada ao KKK, ao Ku Klux Klan, ou então as manifestações nazistas em Berlim à noite, que eles desfilavam com tochas acesas para formar círculos da simbologia nazista. Você vê a PM fazendo isso aqui em São Paulo, fala, meu, que mundo é esse que nós estamos, bicho? Onde é que isso daí vai parar? Eu acho extremamente perigoso. E como eu disse, se fosse o Estadão, eu nem estaria discutindo isso, mas não é. Essa coisa muito mais profunda e preocupante. Perfeito. Ô, James, é interessante a relação do presidente Lula com o Putin, né? O abraço que eles dão, né? Que também hoje está aí, viralizou em alguns lugares, né? De uma intimidade, né? O Putin geralmente, não necessariamente, mas ele recebe com aperto de mão, né? E o abraço é um abraço, você vê, é um abraço realmente de intimidade, né? De intimidade no sentido de que tem uma relação que foi construída durante muito tempo num fogo baixo, né? Foi gerando essa intimidade. E, ao mesmo tempo, o títere lá, ucraniano, o Zelensky, ele ameaça, por essa visita, apenas, pura e simplesmente por essa visita da comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, fechar a embaixada do Brasil na Ucrânia. Como é que a gente analisa também esse quadro no contexto da guerra, sendo o Brasil se colocando como mediador desde 2023, enfim. Como é que a gente desvenda tudo isso aí? No atual quadro que a gente está vivendo, eu entendo que a posição brasileira realmente é muito próxima a esta mudança que o mundo está assistindo. Ou seja, temos, partindo do princípio que o Arbex falou, esses 80 anos é um divisor de água, sim. Não é só uma data redonda. Porque coincidiu, também é uma palavra aleatória aqui, coincidiu com a chegada do Trump e o tarifaço, que desnudou, deixou claro a falência dos Estados Unidos. O mundo inteiro sabe que eles não têm mais fôlego, só têm armas, e que isso pode realmente promover mudanças. A ida do Lula estava prevista já há muito tempo. Ele queria realmente fazer esse giro, que também, como eu tinha dito na primeira parte, é preparatório para a reunião dos BRICS. Mas, nesse sentido, o Brasil também mostra que o Zelensky foi omisso, mentiroso, porque várias vezes
ele desdisse as palavras do Lula, que junto com a China ofereceu uma mediação logo no começo do conflito, após as primeiras tratativas. Ele não aceitou, veio aqui, cometeu gafes enormes, deixou o mundo embasbacado, né, com a sua falta de polidez, de equilíbrio, e agora a gente percebe que ele está no desespero, porque ele sabe que realmente houve uma mudança de atitude do Brasil em relação ao seu governo. Governo esse que, na minha opinião, foi um favor ser reconhecido. Porque desde 2014, e aí eu dou valor muito ao governo Putin nesse sentido, não se reconhece o governo ucraniano. Por isso que a Rússia tem essa postura, a gente esquece disso. Em 2014, houve o rompimento das relações, porque houve um golpe na Ucrânia, um golpe que derrubou um governo eleito legitimamente. Então, o Brasil, participando dessa reunião e dessa comemoração, só mantém a sua coerência e mantém o seu espaço geopolítico atuante, porque não ir numa reunião como essa também significaria o outro extremo de fechamento de portas a parceiros que nos deram credibilidade e vulto no exterior. Então, a figura de Zelensky se diminui muito agora. Ele está indo para chute de canela, ele está chutando a canela. Ele já não sabe mais o que fazer para chamar a atenção. E a prova de que realmente a situação pode evoluir no caso da Ucrânia é que os ucranianos, a gente já sabe, né? O comando ucraniano militar já não obedece ao Zelensky. A situação chegou num ponto que essas negociações que estão acontecendo, vai e vem, só mostram que ele está lá de plantão, esperando a grande mudança que vai acontecer quando essa guerra terminar, e ela precisa terminar rápido. O que eu quero dizer, Pedro, o que eu quero dizer, amigos? A gente está olhando para esse momento histórico de marco de 80 anos da construção de uma nova situação geopolítica que existe, mas não está materializada ainda, e está percebendo que essa extrema-direita, tão bem lembrada pelo Arbex, ela continua mais do que viva. Ou seja, a divisão do mundo na Guerra Fria não foi só para dividir o campo capitalistas e socialistas. Foi também para manter vivo, dentro das catacumbas, esse pensamento autoritário, que é o neonazismo, que é a extrema-direita, para soltar na hora que as contradições capitalistas evoluíssem. E o Zelensky é uma dessas mostras. Tem outros aparecendo aí. Esse de El Salvador e tantos outros que a gente está vendo pipocar por aí. É a hora de a gente entender que o papel político do Zelensky se reduziu a quase nada. Agora, se a guerra não acabar, existem riscos enormes de o governo ucraniano ruir e a Rússia passar a dianteira e chegar muito perto de Kiev, liquidando qualquer negociação. Aí a tensão vai ficar muito maior. O Arbex, nesse contexto, né, saindo de uma guerra para outra, saindo dessa guerra na Ucrânia para a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, há uma negociação que está sendo tramada entre representantes econômicos e comerciais dos Estados Unidos e da China para chegarem num acordo com relação às tarifas, né? Isso é para inglês ver? Você acredita que os Estados Unidos, porque a China deixou claro, né? A posição dela vai estar lá, firme, e que ela senta na mesa para negociar se houver respeito. Você acredita que pode haver os Estados Unidos podem voltar atrás, retroceder, e pode haver um acordo aí, né? No fundo, a minha pergunta ela é mais sistêmica, né? É possível um acordão, né, com o Supremo e com tudo? Quer dizer, é possível sentar na mesa, no limite, Xi Jinping e Trump, e, enfim, Putin provavelmente vai ter que estar por ali, mas para fazer uma nova alta, para dizer, olha, essa parte do mundo aqui é a nossa esfera de influência, você não entra, aqui é a esfera de influência de vocês, e tal, a gente vai respeitar. E você acha que isso pode ser desenhado? Que isso é interesse chinês e tudo? Não. Quer dizer, possível tudo é, tudo é possível. Agora provável, por enquanto não. Se você pegar os discursos do
do Xi Jinping, não de agora, mas dos 100 anos de criação do Partido Comunista, que foi em 2022, o Partido Comunista Chinês foi fundado em Xangai em 1922, se você pegar todos os discursos do Xi Jinping, em 2022, é impressionante. O cara, a todo momento, ele destaca as realizações da economia chinesa, do povo chinês, do processo chinês, todo momento está falando em paz, etc e tal, mas, em todos os discursos, ele diz, nós estamos preparados para a guerra até o fim. Em todos os discursos ele fala isso. Quer dizer, não é agora que surgiu essa história toda. A China está se preparando para isso há muito tempo. Não vamos esquecer que em 2016, quando o Xi Jinping fez a visita ao início do governo Trump, do primeiro governo Trump, ele colocou aquela frase que eu achei, assim, fantástica. Ele disse para o Trump, com aquela cara dele de tiozinho bonzinho, né, o Xi Jinping, ele disse para o Trump, cuidado com a armadilha de Tucídides. O que é a armadilha de Tucídides? O Tucídides foi o cara que fez a crônica da Guerra do Peloponeso, que opôs a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta, contra a Liga de Delos, que era liderada por Atenas. O que provocou a Guerra do Peloponeso? Foi Atenas preocupada com o crescimento de Esparta. Atenas não se conformava com o crescimento de Esparta, porque achava que a questão da hegemonia ateniense estava sendo rifada por Esparta, e partiu para a guerra. Estou falando de 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, e foi isso que produziu uma guerra que durou mais de 30 anos, 3 décadas de guerra, e exauriu as forças de todo mundo. Quer dizer, quando o Xi Jinping fala para o Trump em 2016, cuidado com a armadilha de Tucídides, bom, primeiro é óbvio que o Trump não entendeu o que é Tucídides, né? Não sabe o que está falando. Imagina, o Trump disse outro dia que ele toma 12 latas de Coca-Cola por dia. Como é que alguém que toma 12 latas de Coca-Cola por dia? É um sujeito que não tem cérebro, é um sujeito completamente inviável. Quer dizer, então, mas quando o Trump fala quando o Xi Jinping fala da armadilha de Tucídides, ele está dando um recado. Ele está dizendo o seguinte, olha, a China vai crescer, a China vai disputar a hegemonia com você e você fica na tua. Tome cuidado. Quer dizer, não é por acaso que quem traduziu o Tucídides para o inglês foi ninguém menos que Hobbes, que é justamente o cara que é o pensador, precursor do pensamento realista na geopolítica, né? Então não tem chance de acontecer um acordão pacífico desse tipo aí, enquanto os Estados Unidos não aceitarem o fato de que acabou a hegemonia dos Estados Unidos. Agora, como é que eles vão aceitar esse fato? Na minha opinião, tem um fator que é determinante aí, que é a situação interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se dissolvendo, não, do ponto de vista institucional. Estão se dissolvendo. A população está ficando desesperada lá dentro. Todo dia é um novo golpe contra os trabalhadores lá dentro dos Estados Unidos. Todo dia é um novo golpe. Novo corte de serviços sociais, saúde, educação, transporte público. Todo dia aumento de tarifas. Todo dia o alarme soa porque os portos lá na Califórnia, que dão lá para o Pacífico, estão esvaziados, estão vazios, porque não tem mercadoria. Os caras já estão falando em gôndola vazia no supermercado, quer dizer, está batendo o desespero. Essa situação interna dos Estados Unidos pode forçar o Trump a atenuar o discurso dele e botar ele para sentar na mesa para ter algum tipo de acordo. Mas vai depender muito da evolução. O Trump está redobrando a aposta numa saída autoritária. Ele já está falando no novo mandato, ele já está dando mostras de que ele está pouco se lixando para a Suprema Corte, está botando o juiz na cadeia, está botando o FBI para prender professor universitário, para prender estudantes que discordam dele. Quer dizer, ele está botando as manguinhas de fora. Eu acho que ele está indo por tudo ou nada. A coisa vai ficar muito feia nos Estados Unidos nesse próximo período. Então, eu condiciono a existência de um acordo entre China e Estados Unidos à evolução da situação interna nos Estados Unidos.
e, por outro lado, aquilo que vai acontecer em Gaza. Porque se Israel for obrigado a se retirar de Gaza e os maravilhosos iemenitas, Houthis, o que eles estão fazendo é uma coisa fantástica. Se eles obrigarem o recuo do imperialismo lá em Gaza, isso daí vai ser uma derrota monumental, vai ser uma derrota de proporções homéricas em Gaza. E eu acho que está prestes a acontecer. A minha opinião é que Israel vai sair envergonhadíssimo de Gaza, porque está insustentável a situação lá dentro. Eu vi hoje uma sessão do parlamento britânico em que você teve um deputado britânico, historicamente, assim, cão de guarda de Israel. Ele deu a seguinte declaração, está disponível no YouTube. Eu estava errado. Israel está cometendo um ato impensável, não sei o que, limpeza étnica. Esse cara falou em limpeza étnica. Por fim, antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma observação. O Eduardo Esper está fazendo uma série de perguntas aqui que eu acho que ele tem total razão. Ele pergunta, por que você fala que o governo brasileiro, por exemplo, fala que é contra o genocídio lá em Israel, mas o Brasil continua exportando petróleo para Israel. Não parou de exportar petróleo para Israel. Mas o Brasil, na prática, não tomou nenhuma medida concreta contra o genocídio em Israel, além do discurso do Lula. Não adotou nenhuma medida concreta. Isso é fato. Teve os tanques, teve o equipamento militar lá, né? Que não teve a questão do equipamento militar. Parece que o Brasil suspendeu a compra de equipamento militar. Parece. Eu não tenho. As últimas informações que eu tive é que ele suspendeu. Agora, o governo Lula, por outro lado, embora a gente tenha que aplaudir a participação dele lá em Moscou, etc. e tal, por outro lado, me preocupa muito o fato dele ter armado a lambança que ele armou com o Maduro. Maduro tem que mostrar ata, não sei o quê. E não demorou nem 15 minutos para ele reconhecer a eleição do Noboa, que foi reconhecidamente uma eleição fraudada pela extrema-direita do Equador. Então, eu não sei o que o Lula quer com isso. Quer dizer, eu tô com dois pés atrás em relação a isso. Embora, claro, aplauda a participação dele lá em Moscou. E teve um outro rapaz que fez uma observação aqui que também é importante, que está em tramitação no parlamento, por iniciativa do Eduardo Pazuello, o grande Eduardo Pazuello da Covid, um projeto de lei que transforma em crime qualquer crítica ao Estado de Israel. Ao Estado de Israel. Eu convido todo mundo que nos vê aqui a entrar no site lá do Congresso, porque está tendo uma consulta popular para votar contra esse projeto de lei, porque é um projeto de lei que assume as definições de antissemitismo da IRA, que é uma organização internacional sionista, que diz que você criticar o sionismo é a mesma coisa que criticar os judeus, que ser antissionista é igual a ser antissemita. E o Pazuello propõe assumir essa definição, é um projeto de lei que está em curso no parlamento brasileiro. Mas você tem toda a razão. Nós estamos aqui com 168 questões já aqui, a gente vai passar para eles, eu vou fazer mais uma rodada, só para a gente trocar em temas que eu tinha separado aqui. Uma questão que parece bastante presente nesse Lula 3, diferente de Lula 1 e 2, concernente à política externa, é que ele parece, esse governo 3, né, que, enfim, é um lugar comum, né, a gente repetir isso, que não tem Samuel Pinheiro Guimarães e nem Marco Aurélio Garcia, que não estão mais entre nós e fazem muita falta, mas ele é muito leniente com atores políticos golpistas, extremistas, né, e muito severos com aliados históricos de um campo que tem os seus problemas, mas que é um campo que é inclusivo, né, que luta por inclusão. Então, essa é uma marca de diferença que fica clara no governo Lula 3. Né? E aí, eu queria perguntar ao James o seguinte, não sei se você acompanhou, James, isso foi relativamente pouco falado aqui, quando na Venezuela houve o fechamento da embaixada da Argentina diante das críticas e dos posicionamentos também escalafobéticos do Macri com relação a Maduro e a Venezuela,
foi determinado o fechamento da embaixada, que eu acho que nunca é bom fechar uma embaixada, porque você tem que ter um canal de diálogo, mas foi determinado. E havia, dentro da embaixada da Argentina, asilados políticos da oposição, ligados a uma senhora muito distinta, né, proba e de muitas virtudes, a Maria Corina Machado. E o Brasil, então, entrou com muita proatividade para acolher as responsabilidades da embaixada argentina acolhendo esse pessoal. Agora, aí, na noite passada, né, algo do tipo, na noite de terça para quarta, de quarta para quinta, o Departamento de Estado dos Estados Unidos deu uma ordem para que invadissem a embaixada, agora que o Maduro está no Kremlin, e pudessem pegar essas pessoas que estão lá, da embaixada brasileira, que estavam sob a responsabilidade argentina, agora está sob a do Brasil, e levassem para os Estados Unidos, tirassem da Venezuela, sem autorização de ninguém. Você acompanhou, isso é bastante... chama bastante atenção, né, James? A gente está vendo ruir, Pedro, toda a segurança diplomática de todos os lugares do mundo. Invadir a embaixada, troca, sai, entra, as pessoas não respeitam mais. Essa situação que você acabou de descrever, ela foi praticamente abafada em 24 horas. Parece que há um silêncio reinante em relação a isso, porque, na verdade, é um tipo de operação comandada por esses labirintos da política externa estadunidense. O prédio estava sob nossa responsabilidade, né? O prédio dele estava sob nossa responsabilidade. Mas eu acredito que nas próximas horas a gente vai ter muito desdobramento disso. Porque para onde eles foram? Como saíram? Levados de helicóptero? Né? Quem tirou eles de lá? O que aconteceu? Então, se a gente... Eu não acompanhei tão de perto, mas eu percebo que isso vai se repetir muito daqui para frente. Muito. Quantas vezes a gente viu ameaça de invasão a embaixadas, a consulados, a lugares que são sagrados do ponto de vista da diplomacia, estão sendo ameaçados ultimamente. Isso tende a crescer. Por exemplo, se você tiver uma turba enfurecida, pode invadir uma embaixada, como aconteceu na Revolução Iraniana, com a embaixada própria dos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso vem acontecendo num ritmo cada vez maior. E isso coloca em xeque muito grande esse momento que nós estamos vivendo. E a palavra que eu coloco em cima desta situação é que nós estamos acuados. A gente precisa soltar as nossas forças e começar a mexer com gente na rua, apoio, população, para que a mensagem, Arbex, eu acho que é essa. Quem avalia lá de cima, lá de Brasília, olha e fala, pô, mas será que nós vamos enfrentar isso? Eles vão sair na rua para apoiar a gente? Isso pensando na melhor das hipóteses, hein? Na melhor das hipóteses. Não vão sair, então, o que a gente pode fazer? Essa é a hora. Essa é a hora da gente fazer isso. A gente vê um cara como o Múcio, tá aí, que essas coisas começam foi o grande negociador. Então, precisamos realmente mudar essa postura. Mas essa da embaixada, Pedro, ela ainda vai estar desdobramento. Apesar que na época do Temer a gente também cometeu uma, né? Trouxemos um criminoso boliviano para cá, né? Se eu não me engano era boliviano, dentro do porta-mala. Eu não vou falar o nome do diplomata, mas ele veio dentro do porta-mala do tal diplomata e jogou no colo do nosso governo e, tá aí, queimando muito a ficha do país. Mas eu vejo que a gente está numa situação sem saída nesse ponto. Concordo com o Arbex. Concordo com você, Pedro. Essa duplicidade de situações me parece que é assumir que estamos acuados. E quanto mais a gente estiver acuado ao setor progressista, mais esses violentos, esse discurso violento da extrema-direita vai se empoderar. A gente precisa mudar essa lógica para ontem. Ô, James, e antes de passar para o Arbex, eu queria lançar luz sobre uma outra questão também aí que explodiu aí nessas 2 últimas semanas, explodiu, enfim, literalmente.
felizmente, mas que está em evidência nessa semana, e já estava na última semana, que é a situação que eu sei que você acompanha, está bem distante do dia a dia aqui do Brasil, mas que tem um impacto geopolítico internacional muito forte, global, que é a questão da Caxemira, a questão do Paquistão e a questão envolvendo a Índia. Né? De certa maneira envolve a China também, que indica um pedaço no leste da Caxemira, de certa maneira, diretamente. Né? E aí, no caso, a China e a Índia são parceiras dos BRICS. Se os dois se afastam, digamos, o império em decadência sai favorecido. E também, tanto o Paquistão como a Índia estão na Organização para a Cooperação de Xangai, que também é muito pouco trabalhada aqui ainda, né, na nossa área. Quero ver se a gente faz um programa sobre a Organização para a Cooperação de Xangai ainda, tem alguma data aqui, mas estão na Organização para a Cooperação de Xangai. Como é que o que está por trás disso? E que são 3 populações completamente numerosas, né? Extraordinária. 2 são as 2 maiores populações do mundo, a China e a Índia, mas o Paquistão é uma população extremamente numerosa, e são 3 potências nucleares. E a coisa escalou, né, no nível de ameaças nucleares essa semana. Qual que é a sua avaliação sobre esse conflito, James? Ele tinha arrefecido há uns 10 anos atrás, quando houve as tratativas da abertura de estradas na região da Caxemira, ligando os 2 lados. Isso ficou muito patente, porque o governo Modi também tem interesse nisso hoje. Mas já tinham interesses antigamente de manter uma certa calma na região. O problema, Pedro, é que a Caxemira, dominada pela Índia, ela ainda é um lugar de muitas dificuldades econômicas e sociais. E onde o discurso do islamismo político, e não só o islamismo político, mas o discurso anti-Índia é muito forte. E o que aconteceu? O governo da Índia acusa o Paquistão de encobrir essas organizações separatistas da Caxemira, dando abrigo, dando treinamento e armas. Há 2 semanas atrás aconteceu um atentado. Né? Dezenas de pessoas foram mortas num ataque terrorista desses separatistas, e o governo da Índia acusou formalmente, então, o Paquistão. A troca de correspondências entre eles foi: entreguem os culpados. O Paquistão falou: nós não temos nada a ver com isso. E aí a Índia começou essa operação, né, que é uma operação militar muito grande, muito forte e muito perigosa. Só para lembrar, as posições chinesas na pequena parte da Caxemira chinesa são muito bem guardadas militarmente também. Então aquele miolo se transformou num grande caldeirão. E a gente não pode esquecer, me permito aqui, como geógrafo, falar, que ali são as nascentes dos grandes rios daquela região. Entre eles, o Ganges, né, o rio Ganges, o rio Indus, que passam por aquela área e são importantes para todos os países. Então, quem dominar a Caxemira também vai ter o domínio da água. Mas mais do que isso hoje, eu acredito que o problema está no Paquistão. Porque o Paquistão vem se moldando geopoliticamente a várias situações para poder o seu poderio militar, que os militares têm um poder lá, continuar na cabeça do governo e fazer do país esse lugar tão pobre que é. A Índia também, não tem novidade nenhuma. O Paquistão tem acordos importantes com a China, Pedro, mas o Paquistão também não consegue reprimir os separatistas do Baluchistão, ali por lá da fronteira com o Irã. Então tem um monte de problemas que precisam ser resolvidos naquela área. Isso também, e aí eu acho que a coisa vira cabalística, Arbex, André. Por que vira cabalística? Pô, Israel é fruto da Segunda Guerra Mundial. A separação Índia-Paquistão é o processo de descolonização que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra não tinha mais condições de manter aquele império. Então, olha o que está ruindo. Esses 80 anos é o fim realmente de um ciclo muito importante. E eu concordo com o Arbex. Eles podem destruir todos os prédios de Gaza, mas eles estão sendo derrotados, porque eles não conseguem tirar a luta deles. A luta do povo palestino vai continuar. Isso vai continuar muito forte. E na região da Caxemira, eu acho que a coisa tende a realmente ficar muito tensa, porque a política externa indiana, ela tem uma doutrina
que é manter a boa relação com os vizinhos. Eles tiveram um ministro das Relações Exteriores, na década de 70 e 80, que fez com que essa doutrina se espalhasse entre os corpos diplomáticos. Isso porque eles perceberam que a China também tinha essas intenções. Então, há uma competição de simpatias por essa área. E isso realmente que não afete a China, porque os chineses realmente estão preparados, muito preparados. Se me permite só fechar essa parte com um detalhezinho, que o Arbex falou, eu lembrei na hora. Os chineses estão indo para essa reunião da Suíça aí, com esse negócio das tarifas, mas avisaram, né, Arbex? Disseram assim, isso não é palhaçada, viu? Eu vou só mais essa vez. Seu chefe fica, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, isso aqui é uma vez só. Então, se os Estados Unidos quiser entender o que é o mundo, vai fazer pianinho nessa reunião. É o começo de aceitar a situação. Sejam pianinhos nessa situação. Porque vai voltar para lá, aí o Trump vai falar, eles não colaboraram. Os chineses não vão deixar. Fecha a porta. Acabou. Vou pegar essa provocação, de fazer aqui uma pergunta derradeira para o Arbex aqui, porque a gente está com muita gente aqui que vai participar conosco, interessa ouvir a comunidade. Arbex, depois dessa viagem a Moscou, o presidente Lula vai para a China. Hoje o Xi Jinping chegou aí em Moscou, não? Foi recebido já com honras ali no aeroporto, né, e tal, reafirmou o pacto, a aliança sem limites sino-russa, e, enfim, essa amizade sem limites, né, é um eixo mesmo ali, como foi fortalecido. 70% do comércio entre China e Rússia é feito em moedas locais, né? A exclusão do SWIFT da Rússia do SWIFT permitiu que isso acontecesse, e depois o presidente Lula vai visitar a China, né? E, ao mesmo tempo, essa semana, o Lula também mandou o ministro da Fazenda, o Haddad, para os Estados Unidos, né? Sempre tomando cuidado, tomando os devidos cuidados também, dado que o perigo mora lá fora, né? Então, para a gente fechar essa parte aqui também de política externa brasileira e tal, como é que você vê isso, né? Agora com a Rússia, agora com a China, o Brasil é o presidente atual dos BRICS, a cúpula dos BRICS é daqui a um mês, mais ou menos, e o presidente Lula vai abrir a cúpula. É possível esperar um fortalecimento dos BRICS? É uma articulação entre Lula, Putin, Xi? Como é que você vê isso? Eu vejo com bastante ceticismo, porque eu acho que o Lula está com uma política completamente equivocada. Não dá para... Isso que você falou agora, esse movimento de eu vou para a Rússia, mas eu mando o Haddad lá para Washington. Não dá. A extrema-direita, hoje, não quer negociar. Ela não quer negociar. Ela não quer acordo. Ela está chutando o pau da barraca. Aquilo que o Trump está fazendo dentro dos Estados Unidos, mandar prender juiz, desobedecer às ordens da corte, assinar decreto-lei que rompe com a primeira emenda de liberdade de expressão, manda prender professor, manda detonar universidades, arrebenta com todas as instituições, acaba com serviços públicos. E isso é a postura dele dentro dos Estados Unidos e é a postura dele fora dos Estados Unidos. Não vamos esquecer que o Vance, o vice dele, há uma semana atrás, fez um discurso em que ele chamou a América Latina de our backyard, o nosso quintal. É assim que eles veem. Então, o Lula, essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que vai ficar bravinha. Vem criticar o Lula. Bom, essa é a minha opinião. Pode ficar bravo à vontade. O Lula, ou o governo dele mete na cabeça que não dá para ficar fazendo política de conciliação. Acabou. E ele precisa, nesse momento, de tomar uma atitude de verdade diante daquilo que está acontecendo, como, por exemplo, fez a Sheinbaum, que está dando bofetada na cara do Trump, a Sheinbaum, uma atrás da outra, e que, aliás, não reconheceu o governo Noboa, porque a polícia do Equador invadiu a Embaixada do México, vamos lembrar isso também, e a Noboa falou, eu não vou reconhecer um presidente que invadiu a nossa soberania. Quer dizer, eu acho que o Lula devia olhar um pouco para aquilo que a Sheinbaum está fazendo no México.
Então, se o Lula não assumir uma atitude firme agora e fazer aquilo que o Jame falou, que é confiar nas bases que criaram o PT, confiar nos movimentos sociais, confiar na capacidade dele, Lula, de mobilizar o país em defesa da democracia e daquilo que existe de mais sagrado na democracia, e se unir resolutamente aos BRICS, entrar na nova Rota da Seda e assumir uma perspectiva muito clara no plano internacional, ele vai se ferrar. Porque a extrema-direita não quer negociar, ela não quer saber de conciliação, ela não quer saber de afagos, ela quer tomar o que... Eu falei aqui várias vezes nesse programa aqui. Eu falei, Gaza não é uma exceção. Gaza é o modelo pelo qual o imperialismo vai agir cada vez mais no mundo daqui em diante. Ou seja, ele quer uma coisa, ele vai lá e vai tomar aquilo que ele quer. Nem que para isso tem que arrebentar com a população inteira. É assim que o imperialismo vai agir cada vez mais. Por quê? Porque ele está perdendo a hegemonia, ele está numa posição de desespero. Ele está sendo levado a fazer isso e arrancar todas as máscaras de multilateralismo, essa farsa que é o atlantismo, fingir que todo mundo é amigo. Isso aí acabou, isso aí acabou, não existe mais isso daí. E o Lula, com essa política de conciliação dele, um pé em cada canoa, ele vai se ferrar, meu amigo, porque as duas canoas vão afundar. As duas canoas, ele não vai conseguir manter essa política, não vai conseguir. Então, eu vejo com muito ceticismo, eu não acho que o Brasil está empenhado nos BRICS, pelo que eu tenho visto até o momento. Eu não acho que o Lula está assumindo uma postura clara em relação à nova Rota da Seda, da China e aquilo que ele quer. Eu acho que o Lula está com um discurso como se ele fosse presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E o mundo é outro agora, não dá mais para manter esse discurso. Então, eu sou extremamente cético. Esses agrados que o Haddad vai fazer em Washington, isso aí para mim, olha, é extremamente perigoso. Na minha opinião, aplana o caminho para a extrema-direita em 2026. É isso aí, André. Muito forte aqui o programa hoje, hein? Nossa, que programaço! O André se diverte ali nos bastidores, né, André? Consigo ver os seus sorrisinhos aí. Vamos ouvir nossa comunidade, vamos ouvir. 249 questões aqui. 251, vai lá, desculpa. Os convidados é sempre maravilhoso. As questões nos comentários aqui, muitos elogios. Pegar lá de trás, teve alguns superchats que vieram depois que eu falei na introdução aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Da Solange Donofre. Já que a proposta será um observatório de especialistas, nada mais coerente e idílico do que termos Ardex em todos. Amém. É isso aí. Ardex já convidadíssimo para os observatórios. Marcelo Guerral também. Ele mandou R$5. Obrigado, Marcelo, pela importância e contribuição desse programa na formação do povo brasileiro. Tem uma pergunta que eu já vou por aqui, mas para o professor James. Diga aí pelo menos uma vez, vai Corinthians. Aí não. Nada difícil, Sidney. Vai Corinthians! Não. Deixa eu botar na tela grande. É isso aí, vai Corinthians. É isso vai aí, lá, não. James, vai lá. Vai Corinthians! Muito bom. Muito bom. Obrigado. A Solange Donofre mandou aqui uma pergunta. Mas, senhores rapazes, ao mesmo tempo que é tão bom estarmos nesse nicho de lucidez, é desesperador ver o que a imprensa corporativa vende. Considerando o alcance que tem, há algo a se fazer? O jornalista aqui é o Arbex. Vamos lá, Arbex. Não, tem muita coisa que fazer. Se o governo fosse sério em relação a criar uma comunicação popular, tem muita coisa para fazer. Nós temos um sistema público de comunicação na nossa mão. Você poderia usar o sistema público de comunicação como uma plataforma para estimular debates, estimular programas culturais populares, estimular artistas populares que vêm da periferia, juventude da periferia, apresentar a produção delas. Você poderia fazer, o MEC poderia iniciar um programa nacional junto a universidades federais e criar programas de extensão universitária para a formação de comunicadores populares, levando as universidades para as periferias e trazendo as periferias para dentro das universidades.
E antes que surja alguém falando, isso é utopia, isso não acontece, sempre tem uns caras assim, né? Nós na PUC, que é uma universidade privada católica, eu fiz vários cursos de comunicação popular dentro da PUC, junto com o MST e movimentos sociais, levando para dentro da PUC comunicadores populares, lá da periferia, e funciona maravilhosamente bem, é só ter vontade política. O governo poderia pegar os 450 mil reais por mês que ele está pagando para Cissa Guimarães, fazer um programa na televisão pública, 400 mil reais por mês, e pegar essa verba e destinar essa verba para a formação de centros de comunicadores populares nas periferias das grandes cidades. Enfim, tem um monte de coisa que poderia fazer para estabelecer uma interlocução com essa juventude e ocupar um vazio que hoje está sendo ocupado pelas igrejas evangélicas, pelas milícias, pelo narcotráfico, porque o governo está ausente. Como diz o Mano Brown, a esquerda não dialoga mais com as periferias. E aqui eu aproveito para responder um comentário que fez por um comandante Coltrane, coisa assim, dizendo que não existe mais esse negócio de base do movimento, de sair em apoio ao governo. Isso não existe mais, isso é coisa do passado. É coisa do passado, coisa nenhuma. O que é coisa do passado é o seguinte, é um governo que esqueceu no passado como é que você dialoga com as bases, como é que você dialoga com as comunidades, como é que você dialoga com a juventude que eu repito, eu não estou falando isso como um teórico que acha que tem uma teoria e está escrevendo teoria. Eu estou falando isso como alguém que tem vínculo bastante forte com os movimentos sociais, particularmente com o MST, e que dentro da universidade promoveu cursos populares com essa juventude. Eu não estou falando como teoria coisa nenhuma. Se o governo quisesse, se tivesse vontade política para isso, faria. Eu dou como contra-exemplo aqui, para o Coltrane e para outros que também acham que não tem mais como fazer esse negócio aí, eu dou como exemplo que a Colômbia. O presidente Petro na Colômbia enfrenta uma situação muito mais ferrada que a brasileira. O presidente Petro na Colômbia foi o primeiro presidente de esquerda eleito na história inteira do país. Um país que até 2011 tinha 7 milhões de refugiados internos, era o país que mais tinha refugiados internos no mundo, e que só foi superado pela guerra da Síria. E esses refugiados internos eram indígenas, camponeses, que saíram de suas terras expulsos por uma guerra entre milícias narcotraficantes, milícias paramilitares, o exército colombiano, as forças de repressão organizadas pelos Estados Unidos, o DEA lá, e o combate antidrogas, e as milícias de esquerda que lutavam contra a direita. Isso aí expulsou milhões de colombianos de suas terras, milhões. E o Congresso colombiano é um retrato disso. Portanto, uma situação muito pior que a brasileira, muito mais perigosa que a brasileira. Como é que o governo Petro enfrenta isso daí? Indo para as bases, convocando as bases, organizando as bases, promovendo diálogo com as bases e criando um programa de reivindicações, uma plataforma de reivindicações, uma plataforma de luta que mostra para os trabalhadores que eles podem e devem lutar por suas reivindicações, por seus interesses, só que para isso eles têm que ir para a rua. É o que a Cláudia Sheinbaum faz no México. Dizer que o Lula não pode fazer isso no Brasil porque não tem correlação de força, olha, essa história de correlação de força, na minha terra se diz o seguinte, correlação de força é para boi dormir. É para boi dormir. Porque esse negócio aí, se chegar em 2026 com essa baboseira de correlação de força, sai de baixo. Pode ir para baixo da cama, porque a extrema-direita vem a galope. E eu só queria assinar embaixo do que o Arbex falou, que a solução é a juventude da periferia. É aí que está a nossa solução. É a juventude da periferia e do movimento social mais importante do mundo hoje, que é o MST. Acho que a gente precisa ter em mente isso. E agora, lógico, isso depende também de escolhas políticas. E precisa ter culhão, desculpa o palavrão, mas precisa ter, você chegar e exercer isso, né? Então, eu concordo com o Arbex. Culhão é a palavra-chave. Vocês são dono e proprietários aqui, estão em casa, viu? Não precisa pedir desculpa não, James. Sabe disso. Vai lá, Andrezão, vamos girar o moinho, vamos girar. Não, depois que o James falou viva o Timão, qualquer coisa tá Nada mais é obsceno. Obsceno não,
Obsceno. Obsceno é uma cara, meu. Eu achei que você era santista, Arbex. Eu achei que você era santista, Arbex. Você é corintiano também? É óbvio, claro. Meu Deus do céu. Eu achei que você era santista. Acho que a gente pode chamar esses dois para cá, não, viu, Pedro? Eles estão muito perigosos. É a última vez, viu? 2 corintianos. Eu, como bom mineiro, sou cruzeirense, viu, pessoal? É. O André, eu tenho vergonha de falar o que ele é por ele mesmo. Eu sou tricampeão mundial. Audiência. Vamos lá, André, vamos girar. Muita, 304 participações aí. Vamos dar, pessoal. A do Eduardo Esper, né? Falou para comentários sobre exportação. Eu já falei sobre isso. O Arbex já respondeu. Luciana Bauer mandou aqui um comentário. J.D. Vance falou que o governo dos Estados Unidos escolhe quem é cidadão. Isso é Carl Schmitt. O guardião da Constituição é o líder fascista. Exatamente. Silvia Regina que mandou R$85. Acho que ela errou, porque geralmente ela manda 58, acho, mas não fazemos devolução, hein? Belíssima exposição. 8 com 5 é quanto, né? Tem uma mensagem implícita aí, 8 e 5. Desculpa, vai lá, André, desculpa. Belíssima exposição. Clareza, consistência e equilíbrio. Parabéns, mundo é um moinho. Obrigado, Silvia. Obrigado, Ana Silvia, maravilhosa. Aqui a Vânia que mandou um super sticker de R$5. Obrigado. A Vânia tá firme com a gente, sempre aí. Mandou mais um superchat aqui. Pedro, James e Arbex, 3 mentes brilhantes e essenciais. Obrigadão, Vânia. Patrícia Braga mandou aqui R$10,90. Brasil expulsará embaixadores da Letônia e Estônia. E aqui também a pergunta que você fez, né, Pedro, mas que o Celso Rico tinha pedido aqui para comentários sobre a guerra de Paquistão, também respondida. Acho que de pergunta foi que chegou, Pedro. Acho que não chegou mais nenhuma aqui que eu tenha visto. Maravilha. Então, eu vou pedir aqui, Arbex e James, depois nós vamos para as considerações finais. Não, vamos fazer as considerações finais, depois a gente vai para a dica cultural. Vamos lá, eu queria pedir. Vai lá, James. O James tem uma coisa muito interessante, que o James ele é um professoral, né, André e Arbex? Só que não no sentido, sabe, que professoral geralmente é usado num sentido ruim, né? Um sentido meio distante, quase que meio arrogante, né? Ele é professoral no sentido que é dar aula mesmo, né? Então ele ia falando ali, ele explica muito bem, né? A coisa vai sendo desenhada, né? James, é sempre uma alegria incomensurável estar contigo. Quando eu vejo que é a dupla que vai estar aqui, quando a gente monta o nosso roteiro, eu sei que é a dupla que está aqui, o programa ele é muito profundo, mas ele é leve. É muito gostoso. A participação é sempre muito grande. Obrigado. James, faz uma consideração final aí do cenário global para a gente. Primeiro, parabéns pela escolha do tema. A gente precisava ter um pequeno espaço, um grande espaço, qualquer que fosse, para lembrar que esses 80 anos marcam realmente o fim de uma era. O fim de uma era. É uma era que a gente talvez tenha que se estender alguns anos ainda mais com esse quadro, que realmente é muito complexo, mas eu lembrei, quando você estava falando, Pedro, das fases, dos ciclos do Arrighi, né? Que ele sempre falava, o inglês, e vem uns ciclos, vão indo, e tem que desovar uma parte da riqueza em algum lugar. A China acolheu muito bem isso. Então, nós estamos realmente no final de uma arquitetura que já não cabe mais, porque essa arquitetura está recorrendo ao neonazismo, ao neofascismo, para sobreviver. É a última fronteira deles. E a gente não pode perder essa batalha. Eles estão fazendo renascer das cinzas esses movimentos todos que a gente sabe de cor e salteado, para tentar defender um tipo de estrutura capitalista que está ruindo, não vai mais se sustentar. Vai levar a gente ao desaparecimento na face da Terra, à destruição da civilização. Eu não estou brincando, não estou falando só teoricamente, eu estou falando realmente. A gente precisa mudar o mundo. Agora, esse é um caminho muito longo. E esses 80 anos que você escolheu é um momento drástico. A chegada de Trump ao poder é porque os americanos detectaram isso. Então, eles detectaram isso e estão indo para o tudo ou nada. E eles vão, infelizmente para eles vão acabar perdendo, na minha opinião. Que fala. Meu Deus, Arbex. Bom, primeiro... Considerações finais sobre o cenário, enfim.
Não, eu acho que o James colocou exatamente aquilo que tinha que ser colocado. Nós estamos numa situação de emergência. Bom, Roma, entre o auge de Roma, lá pelos anos de Cristo, até a decadência final do Império, em 476, quando o Odoacro entrou em Roma, foram 5 séculos de declínio, né? Só que Roma não tinha meios de destruição em massa. Roma não tinha como destruir o meio ambiente, não tinha como provocar catástrofes, não tinha arma nuclear, e o imperialismo tem. Quer dizer, é uma questão urgente, porque quanto mais essa besta moribunda prolongar a existência dela, mais danos ela vai causar ao planeta, ao meio ambiente e ao ser humano. Quer dizer, mais Gazas vão se multiplicar. Por isso que eu falei que Gaza é fundamental. Uma vitória em Gaza é uma porrada no imperialismo de importância crucial. E é por isso que eles estão silenciando sobre o genocídio em Gaza, porque eles querem uma vitória em Gaza. Agora, a coisa que o povo palestino não vai permitir, como o povo vietnamita não permitiu, como o povo iraquiano não permitiu, como o povo afegão não permitiu, enfim, eles vão ser derrotados, mas isso vai custar muito sangue, muito sofrimento, mas é a situação de urgência. E para quem acha que Gaza é do outro lado do mundo, não vamos preocupar com isso, nós temos aqui a Amazônia, viu? Na Amazônia descobriram outro dia um novo aquífero, que junto com o aquífero Guarani e junto com o aquífero de Alter do Chão, esse novo aquífero é capaz de abastecer a humanidade com água potável pelos próximos 500 anos. Se o imperialismo concluir que ele quer essa água para ele, pronto. Ou nós temos como defender o nosso território, ou acabou, porque Gaza é um modelo. Então, se algum brasileiro acha que ele está livre disso aí, porque está distante, não, está na mira. Está na mira do Império. Isso não é uma ameaça vã. Isso não é apocalipse. Isso está acontecendo em Gaza, está acontecendo no Congo, está acontecendo no Sudão, está acontecendo na Ucrânia. Quer dizer, é o pau comendo, meu filho, para tudo quanto é lado. E, ou você tem o povo organizado para se defender ou não. Só um comentário antes, Zanelli, não sei se é o Zanelli ou a Zanelli, fala assim, se a correlação de forças não importa, como assinala Arbex, o Arbex nunca disse que a correlação de forças não importa. Eu não sei aonde você viu isso, eu não falei isso, não sei por que você ouviu isso, ouviu isso porque você quis. O que eu estou dizendo é que esse negócio de correlação de forças é importante você analisar a correlação de forças, mas você não pode usá-la como desculpa para inação, desculpa para ficar calado, desculpa para perplexidade, desculpa para dizer eles são mais fortes e não tem o que fazer. Porque na época da luta contra a ditadura, quando os estudantes, dos quais eu fazia parte com muito orgulho, aliás, que se mobilizavam contra a ditadura, fosse fazer análise, correlação de força para saber se podia ir para a rua ou não, a gente não ia fazer passeata nunca, minha amiga. Ou meu amigo, não sei se o Zanelli o nome eu não sei se é o Zanelli ou o Zanelli. Porque a correlação de forças ia estar sempre contra nós, os estudantes. Os caras do segundo exército, com tortura, com cadeia, com assassinato, e nós lá, com nada, com faixa na mão e cartaz na mão. É a correlação de forças. Isso é brincadeira? É brincadeira? Que gozação é essa? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não importa a correlação de forças. Eu estou dizendo que você não pode usar a correlação de forças como camisa de força. É isso que eu quero dizer. E finalizar, Pedro, dando os parabéns para a tua equipe aí, você, o André. Embora vocês não mereçam, do ponto de vista das escolhas desportivas, torcem para os times errados. Coisa que eu e o James concordamos. Mas parabéns, é um esforço gigantesco que vocês estão fazendo, merece toda a nossa admiração, todo o nosso apoio, e vem preencher um espaço, esse espaço qualificado de debates internacionais, que não tem palpiteiro, mas gente que estuda e etc e tal, isso preenche isso é uma lacuna que vai ser preenchida de uma forma muito competente e importante para todo mundo aqui. Boa. Quero, aliás, agradecer, além de parabenizar. Imagina, Arbex, você é referência para nós, você sabe disso, tanto você como o James, então ouvir isso, essas palavras de você, é muito importante, a gente agradece de coração mesmo.
Vai lá, James. 10 segundinhos. Não, você tem todo o tempo. A fala do Arbex me suscitou uma coisa. Arbex, será que a gente está vivendo os 80 anos de sobrevida do sistema? Ou seja, eles tiveram que destruir o mundo na Segunda Guerra Mundial praticamente para ter espaço para o sistema continuar crescendo. Você sabe essas coisas que a gente faz, essas indagações mais generalistas, Pedro, que podem sim suscitar. Quer dizer, a guerra destruiu uma boa parte da Europa, centro motriz, elevou a indústria americana a produzir e criou um parque industrial soviético necessário também. Será que isso tudo não foi uma sobrevida? Ou seja, a crise de 29, destruindo todas as estruturas, a gente não estaria agora... Eles não estão buscando a guerra de novo para criar um espaço e voltar a crescer e achar que o sistema tem que sobreviver? É uma dúvida, é uma constatação. Não, isso daí dialoga com aquilo que o Eric Hobsbawm fala. Isso. E, na verdade, não teve 2 guerras mundiais, teve uma grande guerra civil mundial. Que não acabou. Eu não gosto de falar essas coisas porque parece frase de efeito, tal, não sei o quê, mas eu acho que nós estamos acertando as contas com a Segunda Guerra Mundial agora. Então, nós estamos pegando toda a herança da Segunda Guerra Mundial, inclusive Bretton Woods, FMI, toda essa coisa toda, estão pegando a herança colonial, que foi sustentada pela correlação de forças que se instalou depois da Segunda Guerra Mundial, e está havendo um acerto de contas em relação a isso agora. Exato. Eu acho que falar essa frase desse jeito fica parecendo uma frase de efeito e tal, mas eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. O Eric Hobsbawm, na minha opinião, matou a charada quando ele falou: não teve 2 guerras mundiais, teve uma guerra civil planetária que começou em 1914 e se prolongou até 45. E, na minha opinião, nós estamos vendo os estertores dela agora. Bom, essa provocação do James aí exige mais um programa, exige mais um debate. E vocês sabem que esses 2 pilares fundamentais aqui das relações internacionais têm um compromisso conosco aqui de estar aqui todo mês. Mês que vem eles vão voltar aí, nós vamos dar um jeito aí deles estarem juntos conosco. E pegando um pouco aqui, Arbex, nós vamos fazer um programa sobre Gaza, sobre colonialismo de Israel em Gaza, e isso aí, enfim, em breve agora, nessas semanas aí. E vamos fazer um também sobre o MST, a parte internacional do MST, de transferência de tecnologia para a China. Tem tudo a ver com o que você disse aí, então nós vamos trazer esses temas com força, com ênfase, né? Sempre bom, né? A gente está conversando juntos e depois a gente vai intensificar cavando juntos, né? Plantando fundo juntos para as árvores crescerem, né? Eu tenho 2 dicas, né? Não, tem um comentário aqui, lembrei. Tem uma engraçadinha aí uma querida, né? Engraçadinha aqui, uma querida falando que o mineiro de esquerda bom, ele tem que torcer pro patético mineiro. Eu me recuso a pronunciar o nome, né? Escuta, querida, ela faz participações boas aqui, mas o time do povo em Minas Gerais é o Cruzeiro. O time do povo. O Atlético era o time da burguesia lá, nasceu no time da burguesia. Você está esquecendo um time de Minas, que é o verdadeiro time do povo. É o qual? Não é nem o Atlético, nem o Cruzeiro. É o América? A América. Esse é o grande time. O América tem uma história gloriosa, cidadão. O América, nos anos 40, é um dos maiores times do mundo. O América é o time que todo mundo gosta, né? O Tancredo, o Tancredo uma vez perguntaram para o Tancredo, né? Quem que ele... Falou, eu tenho muita simpatia pelo Cruzeiro, muita simpatia pelo Atlético, mas eu torço mesmo para o América, né? Então, aquela coisa bem... Tá certo? Mas aqui a gente é Cruzeiro, time do povo. E a dica cultural, eu tenho 2 dicas também, pegando carona. Lá no comecinho, alguém recomendou, e eu vou dar ênfase para isso, o Provocações, foi o melhor programa de entrevistas da história, lá na TV Cultura, com o grande Abu Janra, né? E que depois... enfim, fizeram o que fizeram com ele, com Provocações. Mas o episódio do José Arbex no Provocações, que é maravilhoso, né? Eu já reassisti ele umas 3, 4 vezes, então vai lá depois do Moinho e vai assistir o Arbex no Provocações, Arbex e Abu Janra juntos.
E a outra dica, eu acabei de assistir agora aquela série argentina, que está até em primeiro lugar aí na Netflix, que é Os Eternautas, que é com o Ricardo Darín. Muito boa a série. Ela é baseada nos quadrinhos, né, ali dos anos 60, 70, enfim, que são muito populares e mostra Buenos Aires, né, como tem o fundo de Buenos Aires, quer dizer, está tudo acontecendo, não é em Nova York, não é em Londres, né, é Buenos Aires ali. E é muito interessante, o Darín é incrível, né, não só como ator, mas a atuação política dele e humanista dele é muito interessante. Chama Os Eternautas, que é o nome dos quadrinhos, né? É maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena, fala muito de espírito coletivo, coletivista, comunitário, numa ficção científica, em que o mundo está acabando, mais ou menos isso, né? Não vou dar spoiler aqui. André, a sua dica e a gente passa para os professores. Bom, primeiro que for falar, né, que você falou que o Cruzeiro é o time do povo, talvez um dia tivesse sido. Hoje é do Pedro Lourenço, né? O seu time hoje tem dono, tem uma SAF. É um provocador. O menino é um provocador. Frente do São Paulo, que é tido como o mais querido. Isso. Brincadeiras à parte. Eu estou junto com o James, só lamentando aqui. Eu vou pôr uns links aqui do pessoal. Pessoal, um podcast que o professor Natan Caixeta participou, né, que participou aqui do programa. Opa. Teve um livro com o professor Beloso, ele mandou para mim o link para divulgar aqui, eu vou colocar aqui na live, um podcast que ele participou, um jovem promissor aí, economista brasileiro. Também um artigo da professora Angelita, que ela publicou, tinha comentado quando ela veio no programa aqui, né, nossa querida professora Angelita. Também vou colocar aqui o link para quem quiser acompanhar o artigo que ela publicou recentemente, na UFBA. E minha dica cultural, eu já dei essa dica antes, mas vou dar de novo, porque é um filmaço. O filme chama Vai e Veja. Tem no YouTube com legenda em português. Vou colocar o link aqui também para o pessoal acompanhar. Filme soviético, falando sobre quando os nazistas invadiram a Bielorrússia. É um filme maravilhoso, podem assistir. Recomendadíssimo. Os melhores filmes de guerra que já... Sobre a guerra, sobre... que se tratava naquela época, né? Não é propriamente um filme de guerra, não é um Soldado Ryan da vida, não. Então essa é a minha dica, vai e veja. Até o nome já diz. Tá o link aí também no chat para quem quiser acompanhar. Maravilha, boas dicas, né? Um abraço para o Natan Caixeta. Já esteve aqui com a gente junto com o professor Beluso. Um jovem talento que a gente tem aí. Bom, a Miriam Marques aí, a engraçadinha aí, que fica me provocando aí, tá? Ela e a Célia Lacerda também, tá falando do meu Cruzeiro aí. Não vem não, tá bom? Beijo para as duas aí no coração. James, Beck, suas dicas, por gentileza. Eu comprei esse livro que eu queria ler há muito tempo. O Infinito em um Junco. É um livro que conta a história dos livros, desde a Biblioteca de Alexandria, dos papiros, que envolve questões políticas. Eu estou na página 70, 80, estou maravilhado. Estou maravilhado com o livro. É um livro interessante. Viaja pela história de como os livros entraram nesse espaço da ideologia, da nossa vivência, e tudo que eles exercem no nosso imaginário. Muito legal. Bonita capa, hein, James? Bonito. E o livro é bonito, sabe? Bem escrito, bem escrito. Começa com a Biblioteca de Alexandria e os esforços dos egípcios para ter tudo que os gregos tinham. Boa dica, que coisa linda. O James é o concurso. Arbeck, você vai fechar para a gente o programa. Bom, eu ia dar duas dicas que já me ferraram aí, né? Já deram. Uma foi o do Ethernet lá, que eu acho obrigatório, e a outra é da Miriam Marques, que falou da feira do MST, que também é uma lá na Água Branca, Parque da Água Branca, 500 toneladas de comida saudável, orgânica, vinda de todas as partes do Brasil. Você pode ali comer um maravilhoso peixe da Amazônia, você pode comprar mel puríssimo, enfim, tudo aquilo que o Brasil tem de oferecer de melhor, sem veneno, sem agrotóxico, etc. e tal. E, bom, aí eu dou minha terceira dica, que é um livro fantástico, que
chama A Grande Crise Rastejante, que é uma análise feita sobre a crise do capital em 2008. O autor é o Vito Letícia, que é um militante marxista, um dos caras mais eruditos que eu já conheci na minha vida, e um marxista brilhante. Ele já morreu em 2012. Ele escreveu esse livro para explicar a crise do dólar como moeda fiduciária internacional. Quer dizer, o que é que isso implica para os Estados Unidos? A perda do dólar como moeda de referência internacional. E dentro da crise rastejante tem um capítulo sobre que ele faz uma análise histórica da China, que ele começa 3.000 anos atrás, para falar da China. A formação da etnia Han, a formação das grandes famílias, dinastias, o sistema do mandarinato, a importância e a influência do taoísmo junto aos camponeses, em oposição ao confucionismo junto à nobreza chinesa. É uma coisa fascinante. Você lê isso daí, você fala, pô, mas de onde que esse cara tirou tudo isso aí? E, enfim, A Grande Crise Rastejante, Vito Letícia. Como é que é? Só desculpa essa última parte aí. A oposição entre o taoísmo e o confucionismo. O taoísmo como movimento abraçado pelo campesinato pobre, e o confucionismo pelos nobres, pelos mandarinos. Toda a ética confucionista é baseada na noção de hierarquia, na noção de rituais, de poder, e uma ética que envolve muito a questão do respeito ao poder, às regras da corte, etc. e tal. Ao passo que o taoísmo é profundamente identificado com a natureza, né? Ele está mais ligado aos ciclos da natureza. O Dao De Jing é fantástico. O Dao De Jing, que é o livro do Lao Tse, que é a base do taoísmo, ele diz assim, o Lao Tse, ele era tão fantástico. Gente, eu estou falando de 7 séculos antes de Cristo. O cara fala assim, palavras não dizem nada. Esse livro contém 10.000 palavras. Falando do livro dele. Aí, só uma historinha rápida aqui, porque vale a pena contar. Para você ver como é que era, como que é o taoísmo. O imperador ouviu falar do Lao Tse, que quer dizer velho sábio, né? Velho sábio. O imperador ouviu falar do Lao Tse e falou, é legal ter esse cara aqui na corte, né? E mandou uma turma de soldados lá para convidar o Lao Tse para ir para a corte. E o Lao Tse era um camponês, ele estava lá na beira do riacho, lá, descalço, brincando com a água, tal, não sei o quê. E aí chega lá a comitiva, imponente e tal, e fala, imperador está te convocando, tal, não sei o quê. E aí o Lao Tse fala, vocês já entraram na sala da corte? Já. Vocês viram que tem uma casca de tartaruga ali, imensa, do lado do trono do imperador? Claro, porque para os chineses o casco de tartaruga representava a abóbada do universo. Era uma coisa religiosa e tal, e mítica, né? A tartaruga como a abóbada do universo. Aí o Lao Tse chegou para os caras e falou, vem cá, vem comigo aqui. Levou os soldados lá para a beira do lago, né? E tinha um monte de tartaruguinha nadando. Cagadinho, né? Tartaruguinha lá. Aí o Lao Tse perguntou para eles, vocês acham que essas tartaruguinhas preferiam estar aqui nadando ou estar lá na sala da corte? Os soldados, está aqui nadando. Fala, então fala isso pro imperador. Muito bom, muito bom. 700 anos antes de Cristo, velho. O cara fala, todos os ganhadores de prêmio Nobel de astrofísica ultimamente, os físicos, todos eles citam o taoísmo, o Lao Tse, nos discursos dele. Porque o Lao Tse diz o seguinte, no começo era o nada, do nada fez-se o um se dividiu e daí surgiu o universo. Que é a descrição do Big Bang. 700 anos antes de Cristo. Que é isso? Que maravilha. Bom, mas enfim, não, maravilhoso, maravilhoso. É sempre uma alegria te receber aqui. Obrigado, viu? Uma honra e uma alegria. Obrigado, de coração. O Celso Rico dizendo, Tao Te Ching é meu livro de cabeceira. Boa. Felipe Passos, também li o Dao De Jing, magnífico mesmo. O pessoal tá por dentro aí. Legal. Olha lá, ó, é isso.
Muito obrigado, James. Muito obrigado, viu? Uma honra, uma alegria. Sempre bom estar contigo. Eu espero que esse ano a gente consiga fazer um encontro aí, lá na Presidente Wilson, lá em Santos, como é que chama? A rua lá. Ali é Presidente Wilson, a minha é Manuel da Nóbrega, e nós estamos formando a torcida unida corintiana da Baixada. Vou dizer aqui, ó, para a nossa comunidade, sempre dá dica cultural aqui. Deixa o time que você torce também. Vamos ver como é que a nossa comunidade, se eles sabem torcer, se eles torcem certo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer no final dessa brincadeira. Pessoal, muito obrigado. Sempre uma alegria ter os nossos dois amigos aqui, dois pilares, James e Arbex. Muito obrigado, André. Semana que vem a gente volta com mais um Moinho. E toda segunda-feira, às 19 horas, Observatório de Geopolítica do GGN. Terça-feira, às 18. Todos os outros dias, às 19. Grande abraço, obrigado a todo mundo que está conosco nessa caminhada, aqueles que são desde o começo, aqueles que entraram depois, aqueles que chegaram agora. Muito obrigado, um grande abraço, e semana que vem tem mais um Mundo ao Moinho. Valeu. Um abraço. Falou, gente. Tchau, tchau.